turma. Logo cedinho agora para vocês, eu tô aqui para falar um pouquinho do AS. O que é o medicamento AS? AS é o ácido acetilsalicílico. Pelo próprio nome, né, ácido acetilsalicílico, vocês já podem imaginar que o AS, quando cai no estômago da gente, não é toda aquela beleza. Mas o AS é super importante para a prevenção de infarto, de derrame, de tromboses em geral, porque o infarto e o derrame são um tipo de trombose, né? Então, o que acontece? O AS, ele é um antiagregante plaquetário. Antiagregante quer dizer que ele não deixa as plaquetas se agregarem. Aí o que acontece? Quando as plaquetas não se agregam, não forma o coágulo, né? Quando a primeira coisa que o sangue faz é grudar um monte de plaqueta ali, né? Que são células do sangue, na ferida, quando ela tá aberta, gruda aquele monte de plaqueta é o primeiro momento. Gruda um monte de plaqueta para numa tentativa de estancar o sangue. Então, o que acontece? É lógico que a coagulação é uma série de eventos, de ações, de substâncias que provocam a coagulação definitiva do sangue. Mas o objetivo é falar das plaquetas por causa do AS, porque o AS ele é um antiplaquetas, ele não deixa as plaquetas funcionarem, nesse sentido de ir lá e pregar naquela ferida para a ferida cicatrizar rapidinho. Então, o que acontece? Ele, como anti-adesivante plaquetário, né, antiagregante plaquetário, ele não deixa os pacientes que têm mais probabilidade de ter a trombose, possivelmente ter a trombose. Então ele dá uma bloqueada nisso. É lógico que não é 100%, né, turma? Senão você ia ter uma feridinha na pele ali e aquilo não ia cicatrizar. E cicatriza. E forma o coágulo, né? Então, a ação do AS não é aquela ação nossa, mas é uma ação suficiente para prevenir substancialmente, de forma muito importante, né? Essa agregação plaquetária que acontece dentro das artérias, quando você tem uma lesão dentro da artéria. Por exemplo, você tem lá uma placa de gordura e aí o sangue, a pressão subiu e bateu aquele sangue na placa de gordura, fez uma fissura, fez um rompimento da placa de gordura para as plaquetas não correrem ali. A gente usa o AS no paciente para aquilo não acontecer e eventualmente surgir uma trombose. Para ficar mais claro para vocês, imaginem que tem um caninho que seria artérias, todas as artérias do nosso corpo, não precisa ser necessariamente do coração e do cérebro. Então, que são as principais, assim, né? A do coração, quando dá problema, dá um infarto. A do cérebro, quando dá problema, dá o derrame. Então, vamos supor que são vários caninhos e nesses caninhos, em algum momento, fica mais grosso, mais fino, porque a parede ficou mais grossa, ficou mais fina, porque teve o acúmulo ali de alguma coisa que espessou, ou um acúmulo de gordura que fez um morrinho, uma plaquinha que dificultou a circulação naquele lugar. Então, o que acontece? O sangue está passando nesses caninhos. Ele encontra aquele morrinho, só que o sangue está, às vezes, a pressão está alta ou está acelerado, né? Quando o batimento está acelerado, o seu sangue está acelerado pelo seu corpo. Então, o que acontece? Bate aquele sangue naquele morrinho e aquele morrinho, ele sente, não, aquele morrinho, ele é acometido, ele se machuca. Aquele morrinho machuca, forma uma fissura, forma uma ferida naquela placa, que daí ela vai ter que cicatrizar, né? Que é essa placa que está dentro dos caninhos, que são as artérias, né, gente? Então, imagina lá,
Eu vou ver se eu consigo uma imagem para colocar para vocês. Mas se eu não conseguir, imagina lá, ó. Vamos tentar ter um pouco aí de imaginação. Então tem um caninho, e nesse caninho tem um morrinho dentro, como se fosse um cano entupido mesmo. E só que não tá totalmente entupido, ele tá só metade entupido, vamos supor. Aí passa lá o sangue correndo. Aí aquele morrinho, ele é meio que quebrado. E aí nessa quebra daquele morrinho, nesse machucado que gera naquele morrinho, o que acontece? Aquilo ali virou uma ferida, tem que cicatrizar. Aí o sangue tem plaquetas. O que acontece? Aí as plaquetas, que são umas celulinhas do sangue, vão lá e pregam naquele morrinho. Só que se elas juntarem muito ali naquele morrinho, aquilo vai fechar o canal. Então vai fechar o canal. Fechando o canal, o que acontece? A circulação não passa, o sangue não passa. Não passando o sangue, não vai ter nutrientes para aquele órgão, para aquele músculo, para onde aquele sangue está indo. Aí vai entrar em sofrimento aquilo lá. Se for no coração, vai dar o infarto. Se for no cérebro, vai dar o derrame. Se for na batata da perna, vai ser uma trombose. Então, cada lugar vocês entendem trombose de uma forma diferente. Então, é assim, nós temos artérias pelo corpo todo, então isso pode acontecer até dentro da barriga da gente. Existe a trombose mesentérica, né, que dá no intestino, né? Então tem vários tipos de trombose, gente. A coisa é séria. E o AS, ele ajuda a combater essas plaquetas. Então elas não vão de forma alvoroçada, né? Assim, elas não saem correndo como se fosse uma batalha, elas não saem correndo como se fosse quando abre a porta das lojas no dia da promoção. Elas não saem correndo, porque o AS está ali bloqueando elas, e elas vão agregando ali de uma forma mais devagar, de uma forma mais contida, para que não entupa de vez o canal. Então vejam só, não sei se eu fui bem clara para vocês. Olha a importância de usar o AS. Quem tem pressão alta, é importante usar o AS, porque se tiver qualquer coisa ali no seu sistema circulatório que possa gerar uma fissura dessa, que possa gerar um machucado desse por dentro das suas artérias, o AS vai estar prevenindo. Então é super importante usar o AS. Só que o que acontece? O AS tem seus efeitos colaterais. Então, por exemplo, na dengue hemorrágica, quando você estiver com dengue, você não pode estar tomando AS, porque na dengue, às vezes o AS vai provocar ainda mais um aumento da falta de coagulação do seu sangue. Então, numa dengue hemorrágica ou numa dengue, durante só aquele período da dengue, não precisa ser para o resto da vida, você não usa o AS. Não quer dizer que num primeiro momento o AS vai te matar, não. Mas é muito recomendado suspender para não acontecer do sangramento ser muito maior, no caso de uma dengue hemorrágica. Porque se não for uma dengue hemorrágica também, não é toda dengue que dá sangramento e que o paciente acaba morrendo por algum tipo de queda do níveis da quantidade de plaqueta do sangue, né? Então, assim, outro exemplo, por exemplo, AS, paciente que tem uma gastrite louca lá, que já teve uma úlcera, que já sangrou, a úlcera é uma ferida que dá dentro do estômago, que pode sangrar e tal. Aí não dá para ficar usando AS, né? Aí a gente tem que recorrer a outros sistemas e tal. Mas se for uma gastritezinha assim, boba, tem uns AS agora que eles são tamponados. São AS que eles têm tipo uma proteçãozinha contra contra os ácidos do estômago, para não dar problema em quem tem gastrite. Então, se for uma gastrite mais leve, então tudo bem, usando esse tamponado, né? A não ser que você realmente não consiga, tipo, meu estômago dói toda vez que eu tomo AS, não é legal. Aí tem outras opções. Então eu aconselho vocês, se o AS não estiver caindo muito bem,
não é que é para parar de tomar. Vai no médico de novo, conversa com o seu médico, de repente ele vai te orientar uma outra coisa, né? Cada caso é um caso. Tem pacientes que não podem ficar mesmo sem um antiagregante plaquetário. Não existe só o AS, tá? Então, mas o AS é o mais comum que tem, é um dos mais eficientes. Nossa, até hoje ele é imbatível com relação à ação dele. E assim, para você ter essa ação de antiagregante, não precisa ser um AS de adulto, um AS de 500 miligramas. Um ASzinho ali, às vezes, só de 81 miligramas que existe, né? Que esses tamponésios existem em 81 miligramas, às vezes só isso já é o suficiente. Então, é muito importante dar atenção ao AS. Paciente que tem diabetes, que além do sistema cardiovascular ser comprometido e as artérias com o tempo ficarem comprometidas e sofrerem um desgaste arterial, um espessamento nas artérias, ainda tem, os diabéticos eles têm mais propensão de formar aqueles morrinhos dentro das artérias, morrinhos de gordura. Eles ajudam o colesterol pregar ali, o diabético. Tratando ou não tratando, eles têm essa propensão. Lógico que se você estiver tratando, é menos isso, né? Então, se não estiver tratando, é pior. Então, melhor tratar. Então, o que acontece? Os diabéticos precisam muito tomar o AS, porque eles têm essas duas coisas, né? Por causa da própria doença da diabetes, duas coisas que são super indicadas você usar um antiagregante plaquetário. Então, o ideal é usar. Se não consegue usar, conversar com o seu médico para ver o que faz, né? Se juntar os dois, que é muito comum, paciente diabético e hipertenso. Além das coisas que dão na diabetes, a pressão alta vem o que dá na pressão alta também, né? Que é aquele alto fluxo do sangue dentro da sua artéria, aquela alta pressão, doida para encontrar um morrinho para machucar. Então, o que acontece? O terceiro motivo. Então, assim, quem é hipertenso diabético não dá para ficar sem antiagregante. E o AS é o mais comum. Existe agora esse AS que é tamponado, que é o que eu indico mais. Ele é mais seguro do que aquele ASzinho infantil, que às vezes até tem gostinho de framboesa, sei lá do que é aquele gosto que todo mundo gosta. Mas aquilo ali, pro estômago, é pior. Então, o ideal é você usar um AS, que aquele ali é para você usar uma vez ou outra em criança quando tá com febre. Para adulto que usa todo dia, que tem que fazer a prevenção, a profilaxia, aí já tem que ser um AS tamponado para não agredir o estômago. Porque às vezes com o tempo o estômago tá de boa, mas com o tempo vai acabar machucando de tanto ácido. Porque o que eu digo? O AS é ácido acetil salicílico, como eu comecei falando, né? Então, por ele ser um ácido, a chance dele dar uma gastrite é muito maior, né? Então, assim como gastrite, úlcera, uma dengue são contraindicações para AS, existem outras contraindicações para AS também. Só que daí é para isso que serve o médico, né, gente? Tem que ir no médico. Pessoas que têm diabetes, que têm a pressão alta, que precisam do uso do AS, tem que ter um médico por trás para orquestrar isso tudo. Isso tudo é muito complicado. Então, às vezes, a pessoa não dá conta sozinha. O balconista da farmácia não vai dar conta. Então, gente, cuidado. AS é tudo de bom para quem precisa. Para quem não precisa, não precisa. Então, eu não quero ter infarto na vida. Não vai lá correndo na farmácia, você que não tem nada, e eu quero AS para tomar que eu não quero ter infarto. Gente, primeiro, que não é garantia, não é 100%. Reduz muito a chance, mas não é 100%. Então ninguém vai sair. Olha, eu sei porque lá em casa eu tenho um pai que é meio assim, sabe? Ele chega e ele quer tomar tudo que previne dele não morrer, né? Mas infelizmente uma hora ninguém fica para semente, né, e tal.
Então, gente, e eu falo isso para ele: pai, não é o AS que vai te livrar. Então não vai furar o seu estômago sem necessidade. Mas assim, tem muitos anos já que ele me falou isso. Eu estava meio no começo da minha carreira. Agora que ele já está de idade, agora sim ele precisa do AS, porque ele tem pressão alta. Mas ele naquela época ele não tinha nada, então ele não precisava. Então eu digo para vocês, não tem nada disso, gente. Nunca teve trombose na vida. Não tem chance nenhuma de ter, não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem problema de colesterol, nem triglicerídeo. Tá uma pessoa ainda saudável, não sai tomando AS só para não ter um infarto. A gastrite não vai valer a pena. Então, vamos combinar assim. Eu falo sobre a medicação, eu falo o que dá de errado, eu ensino para vocês como ela age, para vocês verem como é importante quando o médico passa, né? E ele fala que é para tomar todo dia mesmo. Mas não é para vocês se automedicarem. Precisa de um maestro, precisa do médico que vai orquestrar o seu tratamento, ok? Então vamos combinar que isso tudo é muito sério, isso tudo é muito... Vocês têm que colocar atenção demais no tratamento de vocês. Isso é muito importante. Bom, sobre o que eu tinha para falar do AS, eu acho que é mais ou menos isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, se ficou um pouco confuso, vocês me falam aí nos comentários, me mandam uma mensagem aí nos comentários aí embaixo. Eu queria também pedir para vocês, se vocês tiverem alguma história para contar também sobre essa questão do AS, pode também deixar nos comentários. Ajuda muito as outras pessoas que estão lendo os comentários, né, a ter a ideia do que está acontecendo com as outras pessoas ou com outros pacientes. É muito legal isso. Me fala aí de onde vocês são, porque eu fico muito feliz quando eu encontro alguém na minha cidade, né, de onde eu nasci. E quando não é da minha cidade também, eu fico super feliz, que eu sei que é de longe. E aí, imagina, eu tá alcançando vocês tão longe, e isso é muito bacana, né? Os daqui de Cacoal, se quiserem estar lá no consultório, podem ir no consultório, marcar lá a consulta, se quiserem conversar comigo, né? E se for uma coisa mais simples, pode me mandar uma mensagem por aqui mesmo, tá de boa. Outra coisa... sobre o e-book. Gente, tá lá o e-book, ficou lindinho, né? Tem muita coisa bacana lá. No final tem um bônus no e-book que eu achei muito interessante. Se eu tivesse tido a oportunidade de fazer aquele bônus há muito tempo, assim, eu teria feito como paciente, né? Então eu acho que é bem interessante vocês darem uma olhada no e-book e fazer aquele bônus lá no final. Fica bem interessante, ajuda muito vocês com o médico de vocês, né? Eu sei que tem médico que é muito corrido, às vezes atende convênio. Eu não atendo convênio, então eu não sei o que é atender um paciente correndo, mas tem, a não ser lá no hospital regional, que a gente também não pode ficar perdendo muito tempo, né? Mas eu geralmente eu sou sossegada, eu atendo devagar mesmo lá no hospital regional. Então assim, às vezes o médico é pressionado, ele tem que atender aquele monte e não tem como ele te dar um pouco mais de atenção. Então no e-book tem um monte de coisa que eu explico lá, que quando vocês chegarem na consulta vai ser bem legal, assim, o médico vai ver que você está entendendo o que ele está falando. Isso ajuda muito, tá? E quando chega alguém no meu consultório que sabe falar a minha língua, que entende o que eu tô falando, eu fico super feliz, porque ajuda muito. E eu fico muito triste quando eu tenho que explicar mais de uma hora o paciente não entende. E eu fico preocupada depois, porque eu falo, meu Deus, vai chegar em casa e vai olhar para aquela receita e não vai entender nada, socorro. Então, gente, por favor, quanto mais a gente souber sobre os nossos problemas, sobre a nossa saúde, sobre o que é bom, o que é ruim, como funcionam os remédios,
o que ele vai causar no meu corpo, o que pode acontecer de efeito colateral, o que pode acontecer de efeito bom, o que vale mais a pena, o efeito colateral ou o efeito bom. É lógico que, gente, o AS, quando tem que usar, o efeito é bom, tá? Vale a pena usar, né? Isso já é constatado, milhões de estudos, de tudo quanto é parte do mundo, gente. Quando a gente passa essa é para tomar. Então, voltando aqui que eu tava falando do e-book. Então, vocês, para adquirir o e-book, ele é grátis, eu não cobro nada pelo e-book. Então, é só ir lá, fazer o cadastro, que é apertar o botão azul, lá no começo da página do Facebook, aperta lá, vai ter lá o lugar que vocês vão colocar os seus dados, que é e-mail, um bom e-mail, que cuidado que às vezes vai para a caixa de spam lá, vai para o lixo eletrônico. Então coloca um bom e-mail para isso não acontecer, mas de repente a gente der a resposta e for para esse lixo eletrônico, vê lá, tá? Então coloca seu e-mail, coloca seu telefone, o telefone é importante também, senão não completa o cadastro. Aí vocês vão receber um e-mail, confirma lá no e-mail, tem que confirmar, se não confirmar não vai, tá? Aí depois que confirmou, aí vocês aguardam que o cadastro vai ser analisado e vai estar sendo enviado para vocês o e-book grátis, ficou bem bonitinho. É um passo a passo que para alguns parece complicado, mas gente, não é. É só clicar lá no botão azul, vocês vão seguindo e que vai dar tudo certo. Outra coisa, então, para finalizar, na realidade outra coisa não, para finalizar, né? Eu desejo que vocês tenham um bom dia, porque eu aqui estou no comecinho do dia. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? E quem quiser dar uma dica, doutora, fala sobre tal coisa, eu posso analisar e fazer uma chamada direcionada aí para essa ideia que a pessoa deu, e até dou crédito para a pessoa, não falar, fulana de tal, que me deu a ideia de falar sobre tal coisa, vai ser legal pra caramba. Tá bom? Um grande abraço.